Atenção, contratação mais perto. Inter avança para a chegada de zagueiro de Copa do Mundo. Eu vou te trazer todos os detalhes e mais. Proposta na mesa que interessa ao Colorado. E tem jogador confirmando um medo secreto do Beira-Rio. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal te trazendo as últimas notícias do mercado da bola do Inter. Você acha que porque a janela de transferência está fechada não vai ter contratação? Errado! O Inter está avançando e eu tenho novidades sobre a chance da chegada de Robert Arboleda ao Internacional, zagueiro que está deixando São Paulo. E tem mais! Nesse vídeo tem um temor secreto que está se confirmando nos bastidores do Internacional. E eu vou te trazer os detalhes disso também. Além de uma proposta que está na mesa e interessa muito ao nosso Colorado. Então agora é a tua vez. Faz o seguinte, me deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, me dá o sininho de notificações sempre acionado, porque assim o YouTube te informa a cada novo vídeo que eu postar por aqui. Além disso, meu garoto, é o seguinte, a Barbearia Chapéu Preto quer te receber aqui em Nova Petrópolis, no centro da cidade, em frente ao Zandan. Acessa o Instagram deles, que ali a descrição desse vídeo tá com o link, para você conversar com o pessoal, marcar o seu horário, fazer a barba, cortar o cabelo quando vier aqui para a Serra Gaúcha. Além disso, na descrição do vídeo também tem o link para Amazon.com para você comprar o que você quiser e garantir frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Já que você vai olhar a descrição do vídeo, não custa nada me seguir no Instagram também. @marinho.saldanha, vez por outra, pinta um novo conteúdo de Inter por lá. Navegue, se divirta, fale comigo. Fala comigo, bebê! Quero conversar contigo que está me assistindo aqui todos os dias também. Muita gente faz isso. Olha só, vamos começar esse vídeo com a proposta na mesa. O que está pegando? O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. A CBF abriu um diálogo com os clubes de futebol e apresentou a seguinte proposta. Quer reduzir o número de estrangeiros autorizados a jogar em partidas de campeonatos nacionais ao mesmo tempo. Hoje, são 9 estrangeiros que podem jogar por clube. A CBF propôs aos clubes, por isso proposta na mesa, uma redução gradual, para que todos se adaptem sem sofrimento, sem reclamação, sem lamentações ao novo regulamento. De 9 para 7, de 7 para 6, de 6 para 5, aí chegando até um número ideal entre 3 e 5 estrangeiros, é o plano da CBF. E não está fechado ainda porque isso vai ser discutido com os clubes. A CBF entende que a enxurrada de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro prejudica a formação de novos jogadores brasileiros. O que eles querem dizer com isso? Os clubes do Brasil estão contratando jogadores estrangeiros mais ou menos, que é aqueles que eles conseguem contratar, porque a gente não consegue contratar um novo Messi, né? Esse novo Messi vai direto para a Europa. A gente não consegue contratar o novo Luiz Dias. O novo Luiz Dias vai direto para a Europa. A gente consegue ali um segundo, terceiro escalão de jogadores sul-americanos. E esses jogadores, muitas vezes, eles acabam ocupando o espaço que poderia ser de um jovem brasileiro. Por isso que o Brasil, como produtor de jogadores, está cada vez mais fraco. Está cada vez produzindo menos. Essa é a opinião da CBF. E eu te digo que eu concordo, eu acho que tem que reduzir de fato o número de estrangeiros no futebol brasileiro. Mas por que isso interessa tanto ao Inter? Porque o Inter é um dos principais contratantes de jogadores de outros países. O Inter tem a cota estourada de jogadores estrangeiros em seu elenco. O Inter chega a escalar quase um time inteiro de estrangeiros. Por isso que o Internacional é diretamente interessado nesse regulamento da CBF.
O Inter adora contratar um jogador meia-boca que fala espanhol. Isso aí tá na cara. Olha o que aconteceu com o Alan Benítez, que até já foi embora. Se o cara falar espanhol, é meio caminho andado para estar no Inter. Brian Aguirre, não se encontraria um Brian Aguirre no futebol brasileiro? Pelo amor de Deus. Um Alan Benítez tem que produzir na base. São jogadores desse tipo, desse patamar, que estão no alvo da CBF, que a CBF entende que não sejam bons o suficiente para estarem atuando no futebol brasileiro. Tinha que ser uma seleção maior, tinha que refinar a busca ou ficar com jogadores nacionais. Essa é a opinião da CBF. Agora isso vai na contramão de tudo que os clubes estão fazendo até agora. Porque além de contratar muitos jogadores sul-americanos, a gente vive no futebol brasileiro um novo movimento de abertura para jogadores africanos. O Inter mesmo tem 2 ganeses. É fácil encontrar jogadores africanos em outros times. Tem um zagueiro no Remo, tem um meio-campista, se não me engano, no Juventude. Tem jogadores africanos espalhados pelo Brasil. Tem um franco-marroquino no Corinthians. E isso está em plena ascensão, a pleno vapor. Está em movimento a chegada de jogadores africanos. Então, se a CBF for restringir o mercado internacional dos clubes brasileiros, vai na contramão do que os clubes estão fazendo até agora. Bom, é assunto para mais adiante, porque afinal a CBF apresentou a proposta para os clubes vão debater e depois vão conversar com a CBF para chegar a um acordo sobre isso. Seguindo nos assuntos desse vídeo, eu quero te contar que tem um temor, um medo, um receio que está se confirmando nos bastidores do Internacional. Sabe qual é? A saída de Thiago Maia de graça. De graça, sem o Inter receber nadica de nada. Por quê? Porque o Thiago Maia já pediu 2 vezes para deixar o Internacional. Nas 2, o Inter ficou meio assim. Na primeira aceitou, mas depois não fechou com o Santos por causa do Flamengo. Daí resolveu a pendência com o Flamengo e começou a fazer boquinha para liberar esse jogador, para vender, para negociar, para emprestar ele. Eis que o que rolou foi o seguinte: o Inter tentou reverter um problema porque o contrato do Thiago Maia vai só até o final desse ano. Aí o Inter apresentou uma proposta de renovação. O Thiago Maia respondeu: meu querido, já disse 2 vezes que eu quero ir embora. Como é que tu me apresenta uma proposta de renovação? Eu não quero ficar. Daí o Thiago Maia ainda, para completar, perdeu espaço no time. Virou reserva do Villagra e a primeira opção para o Villagra muitas vezes é o Ronaldo. Então agora ele tem entrado um pouco mais na equipe durante os jogos, mas ele deixou de ser protagonista. E então, perto de estar autorizado a assinar um pré-contrato, ele está negociando com o São Paulo. Indicação do Roger Machado, que trabalhou com ele no Internacional. O Thiago Maia conversa com o São Paulo para fechar um pré-contrato e se transferir ao fim dessa temporada de forma gratuita. Assim, o Inter, que pagou uma grana, ficou uma dívida com o Flamengo durante muito tempo para contratar esse jogador, está perdendo ele de graça. Esse é um exemplo claro de uma coisa que eu falo aqui no canal quase todas as vezes que eu estou falando sobre o mercado da bola. Olha como é ruim uma contratação de um jogador que não vai te dar retorno financeiro, um jogador já com mais idade. Aquele jogador que chega, esse vai ser titular, mas ele já está com a vida útil enfraquecida. Esse tipo de jogador, quando tu paga por ele, tu não vai ter esse dinheiro de volta. E é isso que está acontecendo com o Thiago Maia. O Inter pagou caro, o Inter ficou com dívida, o Inter demorou para conseguir pagar, mas conseguiu. E agora está prestes a perder ele de forma gratuita. Para fechar esse conteúdo que todo mundo estava esperando, o avanço do Inter na contratação de Arboleda. O primeiro passo foi o Inter analisar esse nome e aguardar a resolução da situação dele com o São Paulo. O Inter começou contatos e estudos de mercado para viabilizar a chegada desse jogador. Eis que a situação dele com o São Paulo está prestes a ser resolvida. O Arboleda finalmente atendeu o telefone, entrou em contato com a direção do São Paulo depois de vários dias de ausência e falou o seguinte: olha, nos próximos dias eu estou voltando ao Brasil e a gente vai assinar a rescisão.
ele decidiu rescindir contrato com o São Paulo. O que isso quer dizer? Ele rescindido agora, ele não vai poder atuar no Brasil em clube nenhum, pelo menos até depois da Copa do Mundo. No Equador, clube local onde ele está, né, país de nascimento dele, também tem janela de transferências fechada, então dificilmente ele vai fechar com um grande clube. Ele só vai ficar treinando até depois da Copa do Mundo. O Arboleda não está mais sendo chamado pela seleção do Equador por problemas de indisciplina. Ele tem uma ficha longa de indisciplinas, que vão desde usar a camisa do Palmeiras sendo jogador do São Paulo, se reapresentar depois da hora, depois da data marcada, se envolver em festas, se envolver em baladas, se envolver nesse tipo de situação. Sabe aquela coisa de jogador indisciplinado mesmo? E o São Paulo foi aceitando, porque afinal ele era titular. Ele tem uma ficha muito longa disso, mas o Inter não dá bola, porque afinal o Inter estava prestes a contratar o Derek Lacerda, que tinha uma lista imensa de indisciplinas e só não contratou esse jogador porque se negou a pagar o dinheiro que o Cuiabá estava pedindo e enquanto isso conseguiu fechar com o Alejandro, porque o Inter estava disposto a contratar o Derek Lacerda. Então não é problema para o Inter, na opinião do Inter, não na minha, a situação da indisciplina. O avanço do Inter é o seguinte: resolvida a situação com o São Paulo, que deve acontecer nos próximos dias, o Inter está a caminho de entrar em contato com o staff do jogador para saber do interesse dele em seguir no futebol brasileiro. Esse é o segundo passo que o Inter vai dar, porque o primeiro foi aguardar a resolução com o São Paulo. Isso está sendo encaminhado, esse avanço já está sendo dado. O próximo é esperar a conclusão do trâmite, entrar em contato com o staff dele para saber se é possível, se ele gostaria, se está em pauta permanecer no futebol brasileiro. Isso vai acontecer a partir do momento em que ele assinar a rescisão com o São Paulo. Só não vai acontecer se o Arboleda publicamente informar que quer jogar no Equador. Daí o Inter não vai se envolver nessa situação. Ah, mas Marinho, a contratação do Arboleda, se acontecer, inviabiliza a chegada do Juan Jesus no meio do ano? Não, porque o Inter precisa de mais de uma opção na zaga. Porque afinal o mercado está com 40 anos e tem muito jogador insuficiente naquele setor. Portanto, podem chegar ambos, pode chegar só um ou pode não chegar ninguém, porque afinal falta muito tempo até a Copa do Mundo. Me deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!